seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, o programa que foi criado especialmente para fortalecer esses laços, para melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Aqui a gente tem informação de qualidade, histórias inspiradoras e, é claro, momentos de diversão. Afinal, não há infância saudável sem alegria. E no programa de hoje, pela primeira vez aqui no nosso programa, a gente vai falar com um pai. Olha que sensacional! A gente tem visto que cada vez mais os pais estão se envolvendo na vida social, na vida emocional dos filhos e, é claro, isso impacta positivamente o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, para falar sobre qual é o papel do pai, como que a gente pode se envolver cada vez mais e ajudar os nossos filhos a se desenvolverem bem e a prosperarem, eu vou falar aqui hoje com Rodrigo Serafim. Bem, Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa, Pais e Filhos. Prazer, satisfação ter você aqui. Obrigado pelo convite. A gente vai ter uma voz, finalmente, aqui, masculina, para trazer um olhar diferente, uma inspiração para os pais que nos assistem também, que aqui a gente só traz a mulherada. Eu sei como é que é isso aí, viu? Mas os homens estão chegando, estão começando a se aproximar agora desse universo. Exatamente por isso, porque muitas mulheres se interessam mais e vão mais atrás da informação, que a gente precisa de pessoas como você, para trazer os homens para essa conversa. Obrigado. Mas antes da gente conversar, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é você, o que que te levou a querer estudar, saber mais sobre como ser um bom pai. Conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Bom, eu sou marido da Mayara, inclusive hoje, no dia que nós estamos gravando, faço 16 anos com ela, estamos casados há 11. Obrigado. Sou pai da Ana Luísa, da Clara, as minhas princesas, e agora do Floquinho, nosso pet, que tem 2 meses, que chegou em casa faz uma semana. Agora nós entendemos que a família está completa, com um pet também. Bom, eu comecei essa jornada querendo ser um bom pai. Um pouquinho antes da minha filha nascer, eu fui ler alguns livros, mas eu percebi que eram muitos livros que me direcionavam a questões práticas. Como trocar fralda, como faz aquilo, como faz isso. Mas um tema no livro que eu li, ele me chamou a atenção. Ele falou do quanto o pai ele tinha que estar próximo, sendo uma sustentação para a mãe, principalmente no pós-parto. Aí falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, chamada puerpério. Eu falei, o que é isso? Google, pesquisa, entende. Eu falei, aí começou a puxar para outros lados. Então isso foi na gestação? Na gestação. Esse interesse todo foi quando... É porque sempre o meu sonho, Vivi, foi ser pai. Ter uma família. Desde quando eu era adolescente, esse sonho. E quando nós nos casamos, quando a minha esposa estava grávida da Ana, eu falei, nossa, chegou a hora. Então eu quero aproveitar cada segundo desse momento. Mas eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de pesquisar. E aí foi quando eu descobri o puerpério e quando eu descobri outras questões. Que a vida da minha filha não era só um livro que eu ia ler que tinha que trocar fralda, dar comida e colocar ela para dormir. Tinha lá umas técnicas para colocar a criança para dormir, que técnicas bem complexas hoje na minha visão, né? Com relação principalmente à conexão familiar. Eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu demorei 1 ano para encontrar um curso de disciplina positiva. E foi muito engraçado, porque eu cheguei nesse curso, tinham 60 pessoas, 3 homens dessas 60 pessoas, sendo que os outros 2 homens, eles eram psicólogos que estavam querendo levar a ideia da educação parental para dentro do consultório. E todo mundo vinha falar comigo, e você, o que você faz? Eu sou pai. Como assim você é pai? Eu sou pai. Não, ninguém vem aqui querendo ser pai, só pai. Não, mas eu tô aqui querendo ser pai, meu Deus. E foi muito engraçado, porque a pessoa que estava ministrando, com a Fernanda ali, uma hora ela me chamou de lado e falou assim, cara, você não tem ideia da importância de você estar aqui agora. De você, não eu, Rodrigo, mas eu, pai, estar ali inserido naquele espaço. Aí minha cabeça começou a fervilhar. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu preciso aprender mais. E quanto mais eu aprendia, mais eu via que eu podia ajudar as pessoas. E aí eu comecei a perceber um outro movimento que aconteceu na minha vida. Quando nós estamos cheios de algo, nós transbordamos. Foi a partir desse momento que eu comecei a transbordar. Eu comecei a falar com alguns amigos, comecei a falar com pais, comecei a falar com pessoas próximas e vi que realmente ajudava. Cara, por que você não tenta fazer assim? E aí o que a gente aprende também quando nós nos tornamos educadores parentais, que eu me tornei educador parental, foi, eu não estou aqui para falar que você está fazendo tudo errado. Eu estou aqui para mostrar outras possibilidades, outros caminhos para você. Pai, mãe, cuidador, educador. Que essa é a grande essência do educador parental. A gente não vem aqui para ditar regra.
A gente não veio aqui para mudar o jeito que você lida com o seu filho, mas para entender um profundo autoconhecimento, como você pode ser um pai melhor, como você pode ser uma mãe melhor. Porque nós somos feridos, fomos traumatizados, traumatizaremos. Por isso, temos que saber tudo aquilo que está aqui dentro do nosso corpo. E aí eu comecei numa jornada maluca de autoconhecimento, aprofundando em curso e formação. Eu estava até fazendo a conta essa semana. Falei, meu Deus, esse ano eu estou finalizando 3 formações em 2024. São 3 formações para mim que são muito importantes. E a 4ª que eu começo agora em janeiro. E para mim ela é uma das mais disruptivas da minha vida. Então eu fui educador parental formado, né, o ano passado, pela disciplina positiva. Depois eu me tornei mentor parental pela Escola da Educação Empática, da Clara Freitas. E agora esse ano estou me formando na Escola da Educação Positiva, Queridas, estou me formando na NTI com a Priscila Xavier, né, no Instituto Trauma Care, para prevenção de trauma infantil. E agora eu começo em janeiro na ESAPAS. Prevenção de abuso sexual infantil com a Leiliane Rocha. Que esse, para mim, como eu tenho 2 meninas na minha cabeça, eu falei, meu Deus, elas são as mais vulneráveis, as mulheres são as mais vulneráveis nesse processo. E educar, a gente tem que educar. Educação sexual tem que ser base, é assim que a gente previne. E esse é meu rolê. Então vamos lá, você fez toda uma jornada. Claro que você começou com essa intenção de ser pai, e acho que foi uma jornada muito parecida com a minha, que eu comecei a estudar para eu entender e conseguir lidar com os comportamentos das minhas filhas. Mas nesse caminho que você começa a estudar e começa a aplicar, você fala, gente, isso aqui é muito bom, não posso ficar guardado esse conhecimento só para mim. Perfeito. E aí fui dando dicas para amigas, que foi isso que você falou, né? Sim. Fui dando dicas, até uma hora que você enxerga, por que não trabalhar com isso? E aí busca essas outras formações e cada vez mais a gente vai se aprofundando e vendo que o buraco é mais embaixo, né? Que não dá para eu ler uma ferramenta, uma dica e tentar aplicar. Isso. Que não é simples assim entender comportamento humano, ainda mais desenvolvimento infantil, né, Rodrigo? E tem um ponto muito curioso que aconteceu também durante esse 1 ano e meio de intensidade de formações, que eu descobri que tudo isso que eu estava aprendendo não me tornava só um melhor pai, me tornava uma pessoa melhor. Cara, quando eu me conheço, quando eu entendo o que é empatia de fato, quando eu entendo o que é resiliência, quando eu entendo que o outro precisa da minha ajuda, que o outro adulto, seja minha esposa, seja meu amigo, seja os meus amigos de trabalho. Eu sou líder, eu tenho uma outra agenda corporativa e lá foi o que mais me transformou como pessoa. Porque lá eu pude pegar tudo isso que eu estou aprendendo na educação parental e colocar em prática. Aí eu falei, isso aqui não é educação parental, ela não é um movimento para educar crianças, é um movimento para a nossa vida, de autoconhecimento e desenvolvimento. Muito bonito. Eu não gosto nem desse termo educação parental, apesar de eu também ter essa formação de educadora parental, porque eu acho que coloca a gente às vezes nessa posição de autoridade, de saber muito sobre os filhos dos outros, e a gente não sabe, a gente não conhece a realidade. Eu gosto de traduzir para uma orientação parental, onde a gente escuta as famílias e tenta mostrar para ela outros caminhos, como você disse, mas na realidade daquela família, do que é possível fazer. Porque a gente não consegue pôr um mundo ideal nem dentro da nossa casa, porque nós somos pessoas machucadas, temos a nossa história, temos as nossas dificuldades, a gente não consegue ser a mãe perfeita ou o pai perfeito o tempo todo. Não mesmo. Mas quando eu perguntei das formações, Rodrigo, eu penso até pelos pais que estão nos assistindo, porque não precisa trilhar um caminho tão longo assim. Hoje você trabalha com isso, mas o mínimo, se um pai quer ser um bom pai, ele precisa estudar. Precisa. Ele precisa ler algum livro. O que você acha que seria um bom caminho para uma pessoa que não quer trabalhar com isso? Ele só quer dar o melhor para os filhos dele, sem cair no pensamento antigo que o melhor para os meus filhos é eu dar a melhor escola e pronto. Nossa, uau! Não é? Incrível se você falar. Eu acho o seguinte, que eu também acho que as formações, elas foram aparecendo para mim porque foi um processo de aprendizado, foi um processo que eu me vi ali naquele momento e faz parte do meu perfil. Eu gosto de, quando tem um tema que ele me brilha os olhos, eu me aprofundo nele. Mas existem tantas coisas disponíveis e grátis. Então não precisa um curso, uma formação, calma. Você quer o básico? Tem livros. Livros que são fantásticos. Eu vou começar por um livro que eu participei, como coautor, que é o livro Pai Presente, da editora Bock.
Esse já é um livro que tem lá, são 30 pais inspiradores que trazem suas histórias de vida e também conectam com o momento que cada um passou e como aquele conhecimento que absorveram durante sua vida ajudou no convívio familiar. Quem escreve o prefácio é o Piangers, querido Piangers, e quem escreve quem é o pós-faciador é o Humberto Baltar, que também é incrível, traz aí a questão de ancestralidade dentro da parentalidade, assim, um conteúdo muito bonito. Outras formas, né, de você absorver podcast. Vocês precisam conhecer o podcast. Hora do Jabá? É a hora do Jabá? É a hora do Jabá. Faz a sua propaganda. Porque, realmente, assim, a nossa vida é corrida, a gente trabalha, a gente... É claro que é legal falar, vamos ler livro para aprender? Vamos, mas vida real, muitas pessoas não conseguem parar para ler um livro. Sim. Mas a pessoa consegue, durante o trajeto para ir para o trabalho, escutar algo que ela possa absorver um conteúdo de qualidade. Perfeito. E eu sei que o seu podcast é sensacional, porque você só leva pessoas brilhantes para falar lá. Fala você sobre o seu podcast. Poxa, obrigado. Você já fez a propaganda, né? Já. Eu tenho um podcast chamado Conversa de Pai. Esse podcast ele está tanto no Spotify como no YouTube. E a ideia lá é levar pessoas inspiradoras, pessoas que trazem o seu conteúdo, a sua ideia, o seu coração. Eu falo muito isso, eu falo... Cara, a gente se emociona lá. Gente, eu fui gravar essa semana, eu tive que parar de gravar, tive que ir tomar uma água, tive que respirar, porque eu me emocionei muito. E teve um assunto ali que pra mim era um assunto muito... Isso é legal. E o do professor Gastão já foi ao ar? Já. É porque eu vi cortes do professor Gastão. Esse já eu tô doida pra escutar o episódio inteiro. Do Gastão foi pro ar, da doutora Juliana Franco já foi pro ar. A Sheili fala, por exemplo, sobre abuso sexual na internet. E aí tem o nome do episódio Vem Passar Raiva com a Sheili, porque você passa raiva mesmo. Mas tem vários outros podcasts que também trazem, tem da Materna, que é da Clarissa, que é lindo também, ela traz também muito conteúdo. Mas então, eu quero o seu, porque o Tem da Materna é maravilhoso, mas eu acho que os pais, eles se conectam com uma voz masculina. Ah, sim, concordo. E eu tenho uma família que eu acompanho, Rodrigo, que é assim, eu atendo a mãe e o pai. E a mãe fica lá na orelha do marido tentando convencer. Aí ela diz que quando ele escuta um outro pai falando na internet ou um podcast, ele fala, então, mas olha só, que tal se a gente fizesse assim? Aí ela fica, né, poxa, mas eu tô a vida inteira falando isso pra você. Isso acontece. Mas a gente se conecta, né? Porque se vê ali na sua realidade de um pai. É verdade. Um livro que eu gostaria de indicar também para os pais, que é o da Maya Aigman, que é A Raiva Não Educa. Gente, esse livro é muito bom para começar. Porque ali você vai entender que tudo aquilo que a gente vivenciou aqui dentro do nosso coração, tem um outro livro também que ele é um pouco mais difícil, mas ele é muito bom. Que é o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido. Eu acho que é assim, tá? Sim. Inclusive ela estava aqui no Brasil semana passada. É mesmo? A escritora, ela é uma escritora inglesa. Também é um livro incrível, foi um dos primeiros livros que eu li nessa minha trajetória. E ajuda, né? Sim, identificar. A gente só não falou, né, gente? O podcast do Rodrigo é o Conversa de Pai. Conversa de Pai. Aí você pode ir lá tem no Instagram também, @Conversa de Pai, Spotify Conversa de Pai, ou YouTube Conversa de Pai. Perfeito. No Spotify e no YouTube. No YouTube. Maravilha. Perfeito. E depois no finalzinho você fala o seu Instagram também. Mas, Rodrigo, agora eu queria entrar com você nesse assunto. E assim, ao longo de muitas décadas, o papel do pai sempre foi atribuído a ser o provedor, enquanto a educação e a criação dos filhos ficava a cargo da mãe. E houve uma mudança histórica quando a mulher foi para o mercado de trabalho, quando os homens estavam na guerra. E em muitas famílias hoje esse papel é invertido. Mas mesmo nas famílias em que não é o papel invertido, ainda as mulheres se interessam mais pela educação, mas a gente está vendo esse movimento contrário. Eu queria saber, assim, como que você enxerga essa transformação e essa necessidade do pai se envolver mais com as questões emocionais dos filhos? Eu vejo que quando eu vou para minha bolha, que é minha bolha? É a minha rede de relacionamento. Eu vejo pais preocupados, os filhos acompanhando, querendo estar presentes. Isso é muito legal, mas quando a gente fura a bolha e vai para a grande maioria, eu percebo que existe um distanciamento muito grande ainda da paternidade ativa. Não é o pai, existem várias brincadeiras, né? O pai de Instagram, o pai que só aparece na hora que tem que tirar foto. Mas assim, o que eu percebo é que existe uma questão do patriarcado que está muito enraizada, que é uma questão estrutural, não é uma questão que nós decidimos.
Alguém já decidiu isso e quando nós nascemos, a gente já viu os nossos pais dessa forma e a gente simplesmente replica. Então, eu, por exemplo, não tive meu pai presente na minha primeira infância, principalmente na minha primeira infância. E por que eu nasci com um desejo tão grande de ser pai? Por quê? Porque eu via os meus amigos com os pais. Eu via as relações de alguns primos que eu tinha com os pais deles. Eu falei, cara, eu quero isso. E de repente eu não tinha mais isso, mas eu falei, eu quero ter isso, eu quero ser esse pai. Eu quero ser essa pessoa que acolhe, que abraça, que ama, que beija, que pega no colo. Eu quero ser esse cara. Então, para mim, foi de uma ausência que surgiu todo o meu desejo. Para outros, nasce pela ausência, talvez, desse pai, que até as pessoas falam que existem as crianças que não têm lares, as crianças que estão em adoção, e existem as crianças que estão também quase sem pai, mas com pai em casa. Sim. É aquele pai omisso, é o pai que realmente não participa, que não quer se envolver. É o pai que acha que tem que brincar, é o legal. Isso eu ouço muito, tá? Nas minhas redes sociais o pessoal comenta bastante sobre isso. É o pai que... chegou agora a hora de brincar, brinca. Agora tem que guardar tudo. Sua mãe tá vindo, aí a mãe é má, o pai é bonzinho, o pai é da brincadeira, é da bagunça, é da diversão. Com o papai você pode fazer tudo, com a mamãe você não pode. Isso eu ouço bastante. Então, assim, o que eu vejo, tá? Com relação ao movimento que está acontecendo. Eu acho que as redes sociais é um dos movimentos. Eu acho que você começa a já ver muitos outros pais participando ativamente do processo, mostrando o quanto é importante não só estar presente para o filho, mas para o pai também. É um momento ali de ocitocina para o pai, onde você abraça o seu filho, é uma troca de hormônio, é um momento de felicidade, é um momento de conexão. E para o filho, isso vai repercutir a vida inteira dele. A gente não está falando no momento agora, presente, por exemplo, minhas filhas lá, a Ana com 4 e a Clara com 2. Eu não estou falando nesse momento, eu estou falando de um recorte de vida. Tanto é que nós falamos que orientação parental ou educação parental, que é o que nós buscamos, ela é para o resto da vida. Não é que agora eu vou educar, vou aprender e depois eu paro. Não, é pro resto da vida, porque as minhas filhas vão crescer e... Nossa, você tossiu muito. As minhas filhas vão crescer e eu vou ter outras necessidades, eu vou ter outros desafios. E tem um detalhe muito importante sobre o que eu acho que também essa questão do patriarcado trouxe. Quando eu não tenho, eu não consigo dar. Isso é fato. Então, se eu não tive, no meu caso, eu não tive meu pai, mas eu vi pais que foram inspiradores. Então, eu quis buscar. Agora, tem muitas pessoas que nascem em lugares que o pai é agressivo, ele é abusivo, ele é autoritário e várias outras questões. Ou ele não está. E quem está presente, que seriam as inspirações, são inspirações ruins também, dependendo do lugar onde o recorte que essa pessoa vive. Então, você percebe que essa pessoa vai crescer achando que tem que ser autoritário. Esse é o natural para ela. O que é natural? O que foi natural para mim? Para mim, ser autoritário era natural para mim. E minha mãe foi muito autoritária. Eu fui mãe solo. E ela tinha medo de o que ia acontecer com o filho dela, e se eu não prender, entre aspas, ele e deixar ele aqui dentro de uma redoma de vidro, de um espaço controlado, o que vai acontecer com ele, e é natural, e tudo bem, ela me deu o que ela tinha. E nós normalmente replicamos aquilo que nós aprendemos. Então, esse movimento, eu vejo sim, por exemplo, um movimento muito bonito que está acontecendo agora, que é a coalizão COPAI, né, a coalizão para a licença paternidade. Por que o pai tem que ficar 5 dias na casa, quando o filho nasce, sendo que esses 5 dias é menos tempo que um carnaval? Gente, não faz sentido. Qual é a mensagem que a sociedade está passando, falando que a mãe ela pode ficar 4 meses, que é pouco, mas pode ficar 4 meses, e o pai é 5 dias? É que o pai não tem nenhum tipo de reflexo na educação do filho. É isso que a sociedade está dizendo. E na verdade é o contrário. Esses dois juntos, o pai e a mãe eu ia falar papai e mamãe juntos. O pai e a mãe juntos, eles conseguem construir uma vida incrível para essa criança, uma infância incrível para essa criança. Mas você está junto. Sim. Hoje a licença paternidade no Brasil é de 5 dias por lei, garantido pela Constituição e pela CLT. E existe um programa que garante mais 20 dias, se não me engano. 25, porque bate 30, 25, né? E aí, isso. Mas para participar desse programa, a empresa tem que estar cadastrada no governo, o pai tem que comprovar que ele está fazendo algum trabalho, algum programa de orientação ou de estudos. Olha só. É super complicado. Né? Aí ele tem que se inscrever no prazo certo para ele conseguir. É bom que já é um avanço. Mas a gente precisa de mais, né, Rodrigo? Precisa de mais. Mais incentivo para que o pai esteja presente no momento que é mais crucial para uma criança quando ela nasce. E assim, o que eles estão fazendo lá na COPAI, porque aí tem uma curiosidade bem pesada aí.
Esses 5 dias não é lei. Foi feita uma convenção, mas não é uma lei. Então, tem empresas que, inclusive, não dão 5 dias. Eles não dão 5 dias. Que é como se eles realmente não precisassem, não fosse obrigatório. Então, 2 dias... 2 dias me perdi aqui. 2 dias. Mas 2 dias já resolve. 2 dias ele já tem que voltar. Né? Coisas assim. Não, então, meu marido é médico, né? E ele é profissional autônomo. Então, eles mal se dão esses... Às vezes depende do acordo que é combinado, mas o que eu vejo entre ele, colegas, assim... Não, mas você ainda está de licença, mas você ainda não vai voltar. Então, não é só a questão que precisa ser trabalhada, exato, da lei, mas de toda uma mentalidade de entender a importância do vínculo que se constrói nos primeiros dias, semanas, meses de vida de uma criança. O julgamento... Você falou agora, é bem curioso, porque esse lance da paternidade... A maternidade tem os seus julgamentos, mas a paternidade também tem. Sim. Aquele pai que ele é muito cuidadoso, que ele está muito presente na sua família, ele é mal visto. A empresa, inclusive, fala isso, eu já ouvi. Mas eu percebo que você tem muitos compromissos com a sua família. Eu não tenho muitos compromissos, eu tenho compromissos. E minha família é minha prioridade e ponto. Não existe disputa com a minha família. Se ela está no momento ali da decisão, é ela, ponto. Não tem disputa. Então eu percebo que o julgamento do mundo corporativo, ou do meio ambiente de trabalho, ou da sociedade, também é complexo. Exato. Vencer isso, né? Enquanto assim, meu filho tá doente, eu não posso trabalhar. Não, você não, mas cadê a mãe dessa criança? É ela que tem que ficar em casa, não é o pai. Esse é o julgamento, essa é a sociedade que a gente vive, né? De desvalorização da paternidade, que a gente precisa romper. Nosso papo tá ótimo, a gente tem mais coisas para falar, né, Rodrigo? Mas a gente vai para um breve intervalo, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa paternidade consciente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e venho fazer um convite especial, hein? Todas as segundas, às 14 horas, aqui na Rede Vivax TV, eu apresento um programa cheio de coisas bacanas, hein? Gastronomia e convidados incríveis. Então, aguardo vocês, hein? Alô, você que está curtindo a nossa programação da Rede Vivax. Tô passando para te convidar a assistir o Revisitando comigo, Elias Jó, todos os sábados às 15 horas. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e hoje falando sobre o papel do pai, sobre uma paternidade mais presente e consciente com Rodrigo Serafim. Rodrigo, mas antes da gente continuar o nosso papo, que estava muito interessante, eu acho que os pais têm muito a se inspirar e aprender com você. A gente tem no nosso programa um momento Brincadeira Retrô, onde a gente traz inspirações para as famílias sobre brincadeiras de antigamente. Que legal. E pra gente tentar levar mais esse momento de conexão com os filhos. E aqui nessa caixinha tem uma surpresa. Ai, meu Deus. Fica tranquilo que não tem cobras e ratos, nada disso. Nada que vai morder minha mão. Nada que vai morder sua mão. Só abrir aqui? Só abrir pra descobrir qual é a nossa brincadeira do dia. Não, tá lá dentro, não é a caixinha não. A caixinha tem um jogo de xadrez. Elástico. Elástico? Você já brincou disso na vida? Meu, acho que já, hein? É aquele que vai cruzando os dedos assim? Existe o das mãos, mas esse tá um pouquinho grande. A gente vai fazer esse com as pernas. Então agora eu vou pedir ajuda da produção para pegar as banquetas, já que na época que a gente era criança, a gente fazia com outras crianças. Aqui estamos só nós dois, né? Meu Deus. Deixa eu só posicionar aqui. É o seguinte, Rodrigo. Eu não lembro, eu não faço isso desde que eu era criança também, tá? Então eu não ensaiei, eu não vi vídeo.
Eu não lembro de nada. Você já fez isso quando você era criança? Eu não, mas eu vou fazer com certeza com as minhas crianças. Tá, põe lá embaixo, Aham. mais lá embaixo ainda, que primeiro a gente começa baixinho, né? Então qual era o desafio, gente, de pular elástico? Eu vou fazer lá o que eu lembro aqui, tá? Tinha várias maneiras de pular, né? Pula com uma perna dentro, a outra pra cá, Ah, eu já brinquei no meio, disso. pra fora. Só não pode derrubar o microfone. Cruzou e saiu. Não era isso, mais ou menos? Tem que cruzar assim também? Eu tenho que fazer isso? Você pode pular do jeito que você quiser, mas assim... Eu vou tentar lembrar. Será que eu ó, lembro que você no fez? meio... Assim? Primeiro assim? Rodrigo achou que ele vinha falar só de paternidade. Aí, pulando. Aí, pulo pra cá? Boa. Pro meio de novo. Os dois pra fora. Gente, isso trabalha a coordenação E agora, com as como crianças, faz? hein? Juntou e saiu. Pronto. Esse é o que eu lembro. Eu vou depois que pesquisar no divertido. YouTube outros vídeos. Aí, qual é o desafio? Agora a gente vai fazer mais alto. Uou! Aí. Vamos Meu lá. Deus. Faz você primeiro. Eu tô de salto, tá, galera? Ah, quer que eu faça Eu já primeiro? vi com... Não, eu faço. Mas eu vi com salto quadradinho. Não Nossa. consegui fazer. Meu Deus! Pode mandar pro corte isso aí. Sem destruir o cenário. Peraí. Pronto. Meu salto tá bom, hein? O Nossa, professor da corrida vai me matar, né? Você viu? Você tá fazendo isso sem tênis. Pronto. Nossa, eu vou tentar fazer agora. Vai, a gente faz só Simples nesse assim. nível. Assim. Ah, agora eu fiz errado. Sim. Ó! Arrasou! Uau! Meu, ficou difícil, hein? Tá, agora vamos subir. Brincadeira. Agora Mas aqui. assim, agora aí. Não vamos fazer isso não, porque senão a gente vai causar um acidente aqui. Mas é só pra vocês entenderem que, gente, quanto custa um elástico? Nossa, um cordão. adorei a ideia. Né? Pra fazer uma brincadeira, gasta a energia das crianças, se movimenta. Eu tô até Então, ofegante. aqui, ó. Uma suada aqui, ó. Então, ó, é uma coisa tão simples. A gente compra. Esse aqui é elástico de roupa, em Nossa, lojas de armarinhos, né? Então, deixa eu só deixar aqui. Obrigada, Luana. Deixa eu respirar, né? Pra gente continuar nosso papo. E aí? Tá vivo? Gostei. Tá tudo bem? Adorei. Nossa, eu vou fazer em casa. Pois é, e tem a da Gostei. mão também. Tem brincadeiras que a gente esquece. E agora você com a escola, né? Vou ter que reviver várias brincadeiras. né? A gente fica tão preocupado em comprar brinquedos caros que fazem mil coisas e não precisa. O que vale é estar junto e criatividade. Exato. Se deixar a criança, então, criar a ideia da brincadeira é mais divertido ainda. Eles têm uma criatividade. Sim, não tem só um jeito de pular, você pode inventar. E agora que tá aqui, passa por baixo e pula de novo. E dá pra fazer muitas coisas Adorei. com elástico. Gostei bastante. Então fica aqui nossa dica, nossa sugestão para que você faça brincadeiras com seu filho. Talvez pular tá demais para você, tem problema no joelho, Vivi, não dá. Mas todo programa a gente traz uma sugestão de uma brincadeira que a gente faz um desenho, sentado, brincadeiras que a gente só pensa, imagina. Por quê? Porque a brincadeira é a linguagem da criança e a gente se conecta com as crianças quando a gente brinca com elas. E isso ajuda a nossa saúde mental, traz presença pra gente, né? Perguntar pra uma pessoa que está desenvolvendo uma escola, né, Rodrigo? Qual que é a importância da brincadeira? Nossa, toda. Criatividade, conexão, momento lúdico. As crianças precisam brincar. Faz parte da natureza a brincadeira. E eles buscam, inclusive, na brincadeira, o que nós buscamos no trabalho. Nosso trabalho é para a criança a brincadeira. Então, se você pensar assim, até às vezes quando os nossos filhos estão brincando sozinhos, e você presta atenção, eu faço muito isso lá em casa, eu sou muito observador, fico olhando, e percebo o que eles falam, como eles falam. Então, eles começam, inclusive, a pegar como exemplo nós, como pais, ou o professor, ou os avós. E é muito lindo você ver tudo isso acontecendo, né? E a criatividade ali. A minha filha ontem, a gente foi tomou banho, aí estava se trocando, ela começou a cantar. E ela começou a cantar uma música dela. E aí a gente deixou, e ficou eu e minha esposa e a Clarinha, né, mais nova, assistindo ela. Aí batemos palma e tal, mas ela pensou na letra sozinha. Eu poderia naquele momento falar, Ana, tá bom, filha, agora a gente vai dormir, acabou a brincadeira. Não. Aí eu falei, deixa ela brincar, deixa ela fazer, deixa ela explorar essa criatividade, né, que é tão mágica, e foi muito lindo.
O que ela falava, gente, meu Deus. Ah, eu amo o papai, eu amo a mamãe, o meu coração. E meu coração, ele fica cheio. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui com vocês agora. De onde tira essas coisas? Eu só saiu uma lágrima aqui, umas 3 vezes no meu olho aqui, mas tá tudo bem. E eu falei da escola, Rodrigo, mas a gente em nenhum momento comentou. Você foi se desenvolvendo para trabalhar com educação parental. A gente já vai responder as perguntinhas que a gente tem aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa escola, desse novo empreendedorismo na sua vida. Quando eu descobri o meu propósito, eu descobri que eu estava transbordando, descobri que eu podia impactar e transformar outras pessoas. Eu falei, o que mais eu consigo fazer? Como mais eu consigo transformar? E eu encontrei um caminho. Eu encontrei um caminho que talvez eu não conseguisse transformar o mundo, mas eu podia ajudar a transformar as pessoas para as pessoas transformarem o mundo. Ou transformar o mundo daqueles que estão ali comigo. Sejam as crianças, sejam os pais. E a escola saiu de uma conversa, uma amiga minha, uma conversa de encontro, inclusive de educadores parentais, em São Bernardo do Campo, que é onde inclusive fica a escola, e começamos a conversar sobre o quanto a escola é violenta, o quanto ela foi violenta com a gente. A minha escola foi muito violenta comigo, em vários cenários. Bullying, professor inclusive praticando essa violência, esse assédio moral e tudo mais. E aí ficamos ali pensando, poxa, como que a gente consegue fazer com que tudo isso que a gente está aprendendo de educação parental chegue para mais pessoas? E aí eu brinquei com ela e falei, vamos abrir a nossa escola. Isso em março desse ano. E agora, no dia, passando um mês, no dia 8 de dezembro, nós inauguramos oficialmente a escola. Ela já está funcionando, começou a funcionar agora 15 de janeiro. Mas o que é mais lindo, o que é mais, assim, acho fantástico de todo esse movimento, é o que nós decidimos fazer. Qual é a nossa regra básica da escola? É o centro na criança. Tudo que nós pensamos, a criança tem que estar no centro. Porque, essa brincadeira aqui, essa brincadeira do elástico aqui, dá para a criança fazer? É para a criança? É para a criança se divertir? É para ela usar a criatividade dela? Nós temos outros pilares. Além da criança ser o centro de tudo, nós também temos um pilar antirracismo, um pilar de educação positiva, um pilar de educação socioemocional, um pilar de educação sexual, porque educar se previne, e conexão com a natureza. Porque nós entendemos que nós somos natureza. E se nós somos natureza, que estejamos conectados com a natureza. Então lá nós temos 30 árvores, mais de 30 árvores frutíferas, temos uma horta linda. Aonde fica essa escola? São Bernardo do Campo. Todos estão convidados para visitar, inclusive a Vivi vai visitar. Nós vamos lá, com a câmera da Vivax, conhecer a escola. Vamos todo mundo. A escola, ela inclusive está aberta para visitas. E qual um ponto também que nós pensamos muito? O quanto nós precisamos das famílias dentro da escola. Porque a gente falou lá atrás, né, da responsabilidade de educar o pai e a mãe, os dois têm a mesma responsabilidade. E quando a gente pega esse recorte para a escola, muitas famílias, elas simplesmente falam, elas delegam para a escola esse dever da educação dos filhos. Mas será que se nós estivermos juntos, entendendo o mesmo movimento, entendendo o mesmo objetivo, que é fazer com que aquela criança ela seja uma criança incrível, que ela tenha uma infância incrível, será que não vai ser muito mais saudável para ela e para a sociedade? Então é isso que nós estamos fazendo. Então nós trazemos os pais para a escola. Então todo mês a gente vai ter agendas, não treinamento, mas palestras com pessoas influentes de cada um dos nossos pilares, para mostrar a importância não só das crianças com esses pontos, com esses pilares que nós trazemos como base, mas também para as famílias. E lá nós temos também a questão da inclusão, que nós entendemos que a inclusão ela não tem que ser dita, ela tem que ser algo orgânico no nosso processo. Tanto é que mais ou menos 40% das crianças hoje matriculadas na Colegare, Escola Colegare inclusive, tá o nome, não falei até agora, né? Não estou bom de merchan. São crianças neurodivergentes ou com algum tipo de síndrome. Então, por que as mães estão trazendo as crianças? Porque eles entenderam que lá, as crianças, primeiro nós olhamos para a criança. É a criança no centro de tudo, né? Então eu não vou olhar para o estereótipo dela, não vou olhar para onde ela está, onde ela não está, qual é o laudo, não. A gente vai olhar primeiro para a criança. Depois nós vamos entender o que ela precisa de suporte para que a gente possa ajudá-la, para que ela se desenvolva mais, né, e melhor. Esse é o nosso ponto básico também. Escola infantil. Educação infantil. Vai do zero, né, do berçário até a quinta série. Tá. Fundamental 1. Então, Escola Colegare, escola.colegare, Colegare com 2 L's. Por que Colegare? Por que Colegare? Por que Colegare? Não falei, né? Não. Significa conectar em italiano. E por que italiano? Que lindo. Porque nós usamos a abordagem Reggio Emilia, que acredita na conexão da comunidade com a escola, acredita que a escola é o pilar da sociedade e acredita que todo esse movimento de questões socioemocionais,
questão de natureza, faz parte do nosso DNA. Então, que a gente possa aprender isso desde a nossa infância. Maravilha, Rodrigo. E que importante isso que você trouxe da conexão. Tem até uma das perguntas que tem muito a ver com isso, Rodrigo, que a gente recebeu. Trazendo de volta, né, para o nosso assunto da paternidade, sobre a conexão. De que maneira você acha que os pais podem se conectar com os filhos? Ah, tá. Isso aí, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, que eu uso, que foi algo que deram essa dica e para mim ficou assim como uma regra. Ouvir. Mas ouvir de forma genuína. Não quer dizer que você está ouvindo, você tem que aceitar. Isso é uma regra, né? E essas pessoas falam, mas eu tenho que ficar ouvindo tudo e tem que... Não, calma, ouvir não é aceitar. Mas ouvir, entender. Né? Por exemplo, eu tenho alguns desafios lá em casa, eu vou falar de um dos desafios, eu comento em alguns lugares, que era a hora do banho. Uhum. A hora do banho sempre foi uma hora caótica. Quando eu aprendi toda essa questão de conexão, educação parental e tudo mais, orientação parental, eu entendi que eu tinha que ouvir minhas filhas. Então eu falava, por que ela não quer tomar banho? Ana, por que você não quer tomar banho? Ah, pai, porque eu tô brincando. Putz, realmente, se eu tô fazendo algo que eu gosto muito, eu não quero parar de fazer aquilo pra fazer algo que, entre aspas, é chato, ou uma obrigação. Então, quando você entende, ela vai ter que tomar banho, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Então hoje você não precisa, a gente não faz isso. Mas o que nós fazemos é entender. Fala, filha, eu entendi que você tá brincando agora, eu entendi que agora é muito divertida essa brincadeira pra você, mas agora é a hora do banho. A gente toma banho e amanhã você pode continuar brincando. Porque ela sabe que na hora que ela toma banho, o dia acabou. E tá tão divertido às vezes. Então se você se conecta com a essência, simplesmente ouvindo. É ouvindo. Então se eu tivesse que falar uma dica para conectar com os seus filhos, ouça os seus filhos de forma genuína, de forma profunda, de forma inteira, sem o celular na mão, pelo amor de Deus. Isso é muito importante, né? Ali, ó, ouve. Gente, tem até uma pesquisa que mostra que, assim, se eu tivesse conversando, presta o celular um minuto aqui, Legal. Rodrigo. Eu tô conversando com você. Eu tô conversando, mas tô aqui com o meu celular na mão. Tem uma pesquisa já que mostra que você já tá desconectado de mim, porque você tá preocupado, porque você sabe que eu não tô prestando atenção em você, que a qualquer momento eu vou olhar para cá. Nossa, não sabia dessa. Pesquisa feita com adultos, assim, sobre o quanto essa nossa linguagem corporal, porque eu não tô aqui, eu tô com a cabeça aqui. Eu preciso responder tal pessoa, eu preciso... Daqui a pouco vai chegar uma... Então, isso acontece com as crianças também. Quantas vezes o filho de vocês não falou, mamãe, você não sai do celular, papai, né? Eles falam pra gente, a gente precisa ouvir. É verdade. E essa história do banho também, já aconteceu comigo exatamente igual. Minha filha chega da escola, eu pedi pra ela tomar banho, e aí ela fingiu que não ouviu, e às vezes as crianças fingem que não ouvem, porque não é interessante pra elas. Elas usam o recurso que elas têm. Ela tinha, na época, 5 anos, Rodrigo. Aí eu, filha, vamos lá tomar banho. Aí começou a insistência. Aí ela virou assim pra mim, mamãe, eu tô cansada. Não quero tomar banho agora. Aí eu fiquei pensando, poxa, ela ficou o dia inteiro na escola, brincou, correu. Quantas vezes a gente passa o dia, vai no mercado, faz tal coisa, chega em casa, não quero fazer nada, eu quero só ficar um minuto ali em paz. Sem fazer nada. Sem fazer nada? Uhum. Por que ela não pode? Verdade. Aí eu, filha, você tem razão. Quanto tempo você acha que você precisa? Meia hora. Falei, beleza. Então daqui meia hora a gente vai pro banho? Vamos. O que a gente vai fazer até lá? Ah, quero brincar. Você tá cansada, mas não pra brincar. E a gente julga, né? Mas é porque o brincar é descansar da mente, gente. As crianças precisam brincar. A gente falou disso, né, em vários momentos. Então, naquele momento que eu escutei, que eu atendi, que eu venci a minha resistência de ser autoritária, que eu tenho isso enraizado também dentro de mim, é uma luta diária pra... Por que não? Por que o banho tem que ser na hora que eu quero? É isso aí, nossa, isso aí... Eu não insisti e ela foi. Acho que é o principal obstáculo, né, das famílias. Tem que ser a hora, é igual comida, né? Porque tem que comer na hora que tá todo mundo comendo, é um assunto polêmico. Inclusive polêmico lá em casa também. Mas por que tem que comer na hora que tá todo mundo comendo? Porque tem que comer. A gente preza muito pela refeição todo mundo junto. Mas a gente começou a criar outros movimentos para comer. Então a gente senta na mesinha, elas têm uma mesinha delas, a gente senta com elas na mesinha, a gente come no chão, a gente come na sacada, a gente faz piquenique. Então a gente começou a variar, porque a gente ouviu. A gente entendeu que às vezes ela realmente ela queria, num momento de conexão, que a mesa não estava sendo conexão naquele momento para elas, né? Então a gente começou a ouvir, observar. Ah, Rodrigo, mas você faz isso porque você consegue. Sim, a gente consegue se moldar dessa forma. E entendo que existem outras famílias que passam por momentos parecidos, mas estão também extremamente cansados. Então até
lá no meu podcast, foram 2 pessoas, a Nathalie Suzane e a Sara Carolina. Nós falamos sobre classe e raça. Quando você vai para um recorte de classe, existem outros tipos de necessidade, outros tipos de momento. Às vezes aqueles pais estão numa jornada de 12 horas, trabalharam 8 horas, mais 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 horas para chegar em casa. Então chegam extremamente cansados, desgastados, cabeça ali. Agora não quero tomar banho. Aí que vai acontecer o que você falou, né? Vai ali pro autoritarismo, vai para aquilo que conhece e vai na punição, vai na ameaça, vai no prêmio. Se você for, eu vou te dar um doce depois. Aí vai. Por quê? Eu preciso resolver. Eu só preciso deitar na cama e dormir. Então, o curto prazo, né? E também é um complicador aí do nosso... Preciso resolver o meu problema daquele momento. Isso. E sem me preocupar difícil com a consequência dessa minha atitude com o meu filho, que é a desconexão. E às vezes é muito mais difícil o movimento que nós estamos falando aqui de ouvir. É muito mais difícil. Para todos nós, para mim, para você, para todo mundo. Mas é por isso que a orientação parental, a educação, isso é importante, Rodrigo, porque é o que vai avaliar a sua realidade, da sua família. Eu não tenho esse tempo para fazer isso. Então, como que a gente pode fazer? Vamos buscar caminhos juntos? Eu não sei como é que você vai fazer, mas a gente juntas, eu te apoiando, né, o Rodrigo apoiando as famílias, a gente talvez encontre ali caminhos que funcionem para você. Perfeito. Né? Porque não dá, as realidades são muito diferentes mesmo. É verdade. Mas eu acho que só da gente conseguir já desconstruir essa questão da gente achar que a gente é dono da verdade, que a gente sabe tudo, que tudo tem que ser na minha hora, na hora que o adulto quer, isso já é um grande passo, uma grande evolução. Concordo, com uma grande evolução. E aí tem o perigo só que muitas famílias questionam, né? Mas aí esse menino vai ficar mimado se eu der voz para ele, se ele achar que pode fazer tudo na hora que quer. E aí, fica mimado, Rodrigo? Então, gente, meu Deus, é complexo, hein? Não fica, gente. Não fica. Quando você ouve, quando você está conectado com seu filho, ele vai estar conectado com você. O que mais nós queremos na nossa vida, o nosso filho conectado, quando ele saber para onde ele pode ir quando ele tiver desafios na adolescência, ou quando ele for adulto. Ele sabe que ele pode ir lá. Ele só vai saber que ele pode ir lá se tiver conexão. Se não tiver conexão, gente, se tiver vínculo. A gente aprende tanto sobre vínculo, né, sobre apego seguro. Não tem apego, gente. Não vai. Essa criança, ela vai sofrer quando ela for um adolescente. Vai sofrer. Escutar as crianças não deixam elas mimadas. Não deixa. Atender alguns desejos e necessidades ali também não. O que deixa mimado é a gente substituir a nossa presença por bens materiais. Perfeito. Adorei isso que você falou. Não é? Porque é isso que ela aprende. É isso mesmo. Ela aprende essa forma de amor, então enquanto ela não tem o brinquedo mais caro, aí o adolescente, o iPhone mais caro. É verdade. Nessa hora, ele entendeu. Eu preciso disso para eu me sentir bem, para eu me sentir reconhecido, para minha autoestima, entre aspas. E ele nunca vai estar feliz, ele sempre vai querer mais. Vira um adulto também, que nunca vai estar feliz, sempre precisando de mais. Aí você tem a rede social como uma armadilha, e vai lá e mostra que existem vidas perfeitas, que ali só tem vidas perfeitas. E aí a criança, o adolescente, o adulto entra nesse sofrimento aí complexo de lidar com as suas emoções. Né? Rodrigo, olha, eu fugi um pouco das perguntas, mas é que eu acho que quando você trouxe o exemplo do banho, eu acho que isso é muito a dinâmica é a vida real das famílias, né? Real. E eu acho que isso ajuda muito nesses desafios que a gente precisa, né? Que as crianças se troquem, tomem banho. E eu acho que com isso a gente conseguiu já inspirar famílias a pensar em buscar outros recursos, outras formas de não precisar brigar, gritar, ameaçar, recorrer a esses recursos que foram os recursos que a gente recebeu, porque era o que se sabia na época. Verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pais. Agora eles já sabem que podem acompanhar o Rodrigo no podcast. Mas uma mensagem: eu quero ser um pai melhor, o que eu posso fazer? Para você que quer ser um pai melhor. Só por você querer ser um pai melhor, você já é um pai melhor. Então, pense nisso. Pense que também toda essa carga, toda essa preocupação, toda essa tensão, porque nós também, pais, homens, temos as nossas preocupações, as nossas tensões do nosso dia a dia, seja preocupações com relação a questões do dia a dia ali da convivência, mas pense o seguinte: os seus filhos precisam de você. Ele precisa de você inteiramente, sem celular, sem tela, conectado, sentado, brincando, sentindo, ouvindo, vinculado. Pense sempre no vínculo. O vínculo é a essência de tudo que vai ser construído no futuro. Nós falamos muito sobre, a gente aprende nas formações que nós fizemos, que a infância é uma estrada que nós estamos construindo para a vida que a gente vai percorrer. A infância
é uma estrada que está sendo construída para um caminho que vai ser percorrido pelo resto da nossa vida. Então, que ela seja a melhor estrada possível. Ai, que lindo. Obrigada, Rodrigo. Até me emocionei. Gente, vocês continuem aqui com a gente, de olho no nosso programa Pais e Filhos, porque aqui a nossa ideia é essa, trazer pessoas que inspirem você a trazer mais harmonia, mais amor para sua família, para que a gente desenvolva as crianças da maneira mais saudável possível. Até o nosso próximo programa.